Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Tenho sentido muita falta de estar, indo aos cultos no templo, mas nesse momento é necessário, né, esse isolamento social. Mas não precisa necessariamente ser uma coisa ruim, né? É uma oportunidade, é um privilégio que Deus nos dá de poder estar em nossas casas, em segurança, e isso é muito bom. Ruim é estar em hospitais doentes, né? Então sejamos gratos o tempo todo. Essa semana eu quero trazer para vocês um tema muito importante que é sempre muito bom nós nos relembrarmos todos os meses, até porque é uma ordem do próprio Jesus, nós trazermos a memória e nós relembrarmos sobre o que nós vamos celebrar lá na igreja, que é a Santa Ceia do Senhor. Nós temos celebrado a Santa Ceia também nas casas, né, dos irmãos, que assim como eu não tá podendo ir aos cultos, mas essa ceia ela é muito importante. Eu gostaria de trazer com vocês relembrar esse mandamento, né, essa ordem do próprio Jesus, com o tema de que Jesus, ele sim é a nossa esperança. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Nós iremos ler apenas dois versículos, versículo 1 e versículo 22. Vamos lá, no Velho Testamento, você vai encontrar lá o livro de Salmos, daí depois vai Isaías, passa um pouquinho, Jeremias, Lamentações. É um livro não muito conhecido, né? Infelizmente, porque é um livro muito especial e ele trata um pouquinho do sofrimento, um pouquinho não, ele trata bastante sobre o sofrimento do povo de Deus, o povo de Israel, que estava passando pelo cativeiro, e ele traz essa dor, essa angústia, esse sofrimento. Porém, no capítulo 3, então, ele retrata um pouquinho sobre essa dor, esse sofrimento, mas no versículo 21 e 22, o profeta Jeremias, ele traz uma reflexão muito importante para os nossos dias e que eu quero introduzir a palavra de hoje através dessa reflexão. Conseguiram abrir? Eu espero que sim. Vamos lá. Lamentações 3, versículo 21 e 22. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. No versículo 21, o profeta Jeremias, ele já fala: olha, eu decidi, eu escolhi, eu quero trazer à minha memória aquilo que nos dá esperança. Infelizmente, nós não somos, infelizmente ou em parte, né, felizmente, mas na realidade nós não somos parte do povo de Israel. Essa promessa de salvação e as misericórdias do Senhor não estavam sobre nós, estavam sobre o povo de Israel, sobre o povo escolhido do Senhor. E essas misericórdias que não têm fim, que é a causa de que o povo de Israel durante esse cativeiro não fosse consumido, essas misericórdias infelizmente não estavam sobre nós. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele mudou essa situação. E nós podemos, o nosso Deus, esse Deus de misericórdia, esse Deus que nos dá esperança no meio da dor, no meio do sofrimento, esse Deus que traz essas misericórdias que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Esse mesmo é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Como eu disse para vocês, essas misericórdias não estavam sobre nós, gentios, porque nós não fazemos parte do povo de Deus. E eu quero ir com vocês, relembrar com vocês lá no livro de Êxodo. Vai lá comigo no livro de Êxodo, lá no início da Bíblia, e você vai lá no capítulo 6, no versículo 6 também. Quando nós falamos de esperança, nós temos que lembrar das obras que o Senhor nosso Deus já fez e dos livramentos que o Senhor já operou no meio do seu povo neste mundo, e que nós temos então evidências em toda a história desse poder maravilhoso do nosso Deus. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 6, e todo, né, antes até desde lá do capítulo 1, o Senhor ele planeja então livrar o povo de Israel, né, os hebreus, na época ainda eram os hebreus, cara, o povo de Deus lá do Egito, eles estavam sendo escravizados lá. Eles clamavam pela libertação do Senhor, e o nosso Deus, com uma mão poderosa, os tirou do Egito, mas antes precisou operar 10 pragas terríveis, e a 10ª praga, os irmãos já conhecem a história, no meu entender, é a pior de todas. No capítulo 6, eu quero que vocês vão comigo lá no próprio versículo 6. O próprio Deus fala assim: portanto, diz aos filhos de Israel:
Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, né, dessa escravidão do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então, olha só, além da 10ª praga, não foi só uma maneira de pressionar Faraó a libertar o povo, foi também uma demonstração, uma manifestação do julgamento do nosso Deus. E ele então operou para que tirasse o povo do Egito e para que o povo de Deus também reconhecesse que o nosso Deus ele é poderoso. Ele então operou maravilhas. E nessa 10ª praga, se você for comigo, lá no capítulo 5, quando Moisés ele orienta as pessoas como elas irão se livrar, se proteger a si e aos seus entes queridos dessa praga. Lá no capítulo 5, versículos 7 e 8, entre várias outras orientações, eu quero hoje, bem rapidinho, atentar para vocês no versículo 7 e 8 do capítulo 5 de Êxodo. Êxodo 5, 7 e 8 diz assim: Ainda no capítulo 6, meus irmãos, capítulo 6, no versículo 7 e 8. Tornai-vos meu povo, e eu serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Nós temos aqui, pessoal, a manifestação e o plano do Senhor para que, além desse julgamento, ele então manifestasse o poder de Deus. O próprio poder. Nós vemos que para que o povo de Israel, né, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, pudessem se livrar dessa 10ª praga, eles precisariam matar um cordeiro e além desse cordeiro ser assado, eles precisariam pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. Este sangue, ele evidenciaria que ali morava, que naquela casa moravam pessoas, os hebreus, pessoas que criam no livramento do Senhor. E então, nessa marcação do sangue desse cordeiro nos umbrais, o anjo da morte, quando passou durante a noite, essas pessoas que estavam guardadas naquela casa, eles não foram mortos, porque o sangue daquele cordeiro nos umbrais, né, a celebração daquela Páscoa, pôde então proteger aqueles. E aquela Páscoa, né, que depois foi obrigatório como uma festa tradicional do povo hebreu, que é o cordeiro, né, representando aquele cordeiro que foi morto, as ervas amargas que representavam a escravidão do Egito e o pão sem fermento, que é então essa purificação, essa pressa também de sair do Egito. Mas, como eu disse para vocês, nós não somos hebreus, nós não somos israelitas nem judeus, nós somos gentios e aquela Páscoa não serve para nós. Ou seja, aquele livramento não nos alcança, mas o nosso Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, então, planejou um plano perfeito, maravilhoso para nos alcançar. Nós temos também lá no livro de Êxodo, no capítulo 29, o próprio Deus explica como que as pessoas, como os israelitas, eles iriam alcançar o perdão do pecado deles, que é matando também um cordeiro. Então, mensalmente, eles faziam a saída até o templo para sacrificar o cordeiro e assim, através da morte daquele cordeiro, eles seriam perdoados de seus pecados. Mas hoje o nosso cordeiro ele é diferente. O nosso pecado ele é perdoado de uma maneira diferente. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29, nós temos o momento exato em que João Batista encontra com o Senhor Jesus. E antes de o Senhor Jesus ser batizado, ele então fala, olha, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali então se apresentava não um cordeiro simples, um animal que seria morto, perdoava aquele pecado, mas que depois teria que matar outro cordeiro e que só serviria para o povo hebreu. Não, aqui o próprio Deus fez para si um cordeiro santo,
puro, que tira o pecado do mundo, que tira o seu pecado, o meu pecado e o pecado de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos. O próprio Deus entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E quando nós vimos sobre a celebração da Páscoa, quando o próprio Senhor Jesus, então, ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, ele então muda. Ele não mais usa o cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. Não, ele se apresenta como o próprio cordeiro. Então ele fala: olha, o meu corpo vai ser entregue por vocês, o meu sangue vai purificar vocês do pecado. Então hoje, nos nossos dias, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando todos os meses a nossa Páscoa. Nós estamos nos lembrando de que o Senhor Jesus, ele é a nossa esperança. O Senhor Jesus, ele é quem nos perdoa dos nossos pecados. O nosso Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele nos salvou e as suas misericórdias agora nos alcançam. Como eu disse, o nosso Deus continua sendo um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor. E agora esse amor, essa graça e essa misericórdia nos alcança. O Senhor Jesus, ele nos salvou do inferno, da morte eterna. Assim como aquele cordeiro lá no Egito salvou aquelas pessoas de perderem os seus primogênitos para a morte, porque eles morreram, os primogênitos dos egípcios. Hoje, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então, nos dá a libertação do Egito do pecado, da condenação, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Mas o nosso Senhor Jesus nos transportou do domínio das trevas do pecado para a sua glória. Você pode ler depois um pouquinho. Hoje nós celebramos a morte, mas não apenas a morte do nosso Cordeiro, mas a ressurreição, que é a garantia que nós somos salvos e que nós fomos feitos filhos de Deus, que antes não havia esperança para nós. Hoje nós temos esperança em Cristo Jesus, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Por que eu estou trazendo essa mensagem para vocês? Porque nós estamos passando por momentos, às vezes também difíceis, não apenas só pela pandemia. A nossa vida cristã é sim recheada de sofrimento, de desafios, de decepções, de tristezas. E nem sempre a gente vai ser livrado desses problemas em nossas vidas. Você não vai ver a demonstração de Deus simplesmente por Ele resolver todos os seus problemas. Deus não resolve todos os nossos problemas. Todos os cristãos da Bíblia, eles enfrentaram naufrágios, prisões, surras, doenças, dificuldades, e não vai ser diferente conosco. Não está aí a sua esperança. A sua esperança não é eu virar para você e falar: olha, o Senhor Deus vai transformar a sua vida em um mundo cor-de-rosa cheio de arco-íris. Não. O nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar do inferno e da morte eterna. O nosso Deus, ele é poderoso para manifestar as misericórdias dele na sua vida dia após dia. Ele não vai te deixar passar pelo sofrimento sozinho. Ele passa junto com você. E através da palavra você pode encontrar consolo, força. E nele então, em Jesus, você pode encontrar e dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diante de toda essa dificuldade, em Jesus eu tenho esperança. Não apenas de dias melhores, dias que passam, porque a vida é cheia de fases, tem dias bons e tem dias ruins. Não, a sua esperança está que você é salvo em Cristo Jesus. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, elas te alcançam. O milagre, a cura, o perdão do Senhor, elas te alcançam. E você então é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. E um dia, nada desse mundo que estamos passando aqui vai importar, porque o Senhor vai destruir tudo e vai fazer tudo novo, novos céus e nova terra. Ou seja, a nossa esperança está em uma vida eterna, comprada pelo sangue de Jesus, e você faz parte disso. Você agora não é um povo estrangeiro, um estranho. Mas eu sei que uma palavra fala que como figueira brava, como uma árvore estranha, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Nós agora estamos em Cristo Jesus e nós somos salvos nele.
O Senhor Jesus nos ama e morreu em seu lugar. Você não é qualquer um ou qualquer uma. Você é amado do Senhor. O próprio Jesus te chama de amigo. Se você escolher ter Ele em sua vida diariamente e obedecer os seus mandamentos. Nesse momento, nessa quarentena, que às vezes você está tendo mais tempo para buscar ao Senhor, busque a Ele, porque assim o Espírito Santo, a palavra, e você então vai recordar que a sua esperança está na vinda de Jesus Cristo. E a sua esperança está que Ele, o nosso Cordeiro, morreu, mas ressuscitou. E Ele tirou o pecado do mundo. Através dele, nós temos acesso ao Pai. Então você não precisa passar por nada mais sozinho. Busca o Senhor, se achegue perto dele, porque Ele quer se aproximar também de você. Essa foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração para compartilhar com vocês. Vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus e vamos celebrar a ceia não só como uma cerimônia religiosa de compartilhar do pão e do suco de uva, mas sim de celebrar a morte do nosso Cordeiro e nos lembrar que ele ressuscitou e está vivo e voltará. Amém? Meus irmãos, um grande abraço meu e da minha família. Nós estamos aqui em casa. Vocês às vezes ouviram a voz do Miguel, né? Vocês ouviram também os nossos vizinhos. É assim mesmo. Mas o importante é que você reflita sobre essa palavra. E oremos juntos para que esse momento difícil passe logo e que logo mais nós possamos estar juntos. Oremos também pelos irmãos, pelas famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia ou por qualquer outro problema, mas que precisam das nossas orações e do consolo do Espírito Santo. Meus irmãos, beijo, fiquem com Deus, até mais!